Ele se colocou em linha de frente. Assim como Deus me livrou do urso dos leões, Ele me livrará de ti, incircunciso. Então nós vemos que o nosso Deus é o Deus que nos livra, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que aperfeiçoa a boa obra que Ele começou em nossas vidas. E Davi disse: você vem a mim com varas, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. Você pode vencer em nome de Jesus. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Queridos irmãos, o Senhor está conosco. Ele está para nos ajudar. Nós vemos que devemos agora voltar a nossa atenção para Pedro. Pedro foi uma pessoa corajosa, uma pessoa de fé, pois ele ousou ir até Jesus. Há pessoas que olham Pedro, criticando Pedro, mas é muito mais cômodo estarmos assentados, estarmos sem dar um passo de fé. Mas Pedro foi um homem corajoso, de fé. Ah, pastor, mas Pedro, ele deu um passo de fé, mas vemos Pedro olhar para as tempestades. Somos nós. Mas eu quero te dizer que o Senhor continua presente. O Senhor continua conosco. Pedro andou porque sua fé, ela estava firmada no Senhor. Mas Pedro, ele afundou porque ele vacilou na fé. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos andar de fé em fé, de glória em glória. Continue crendo, não permita que a sua fé venha a ser abalada diante das circunstâncias. Pedro começou crendo, mas no meio do caminho vacilou na fé. Ele tirou os olhos do Senhor e olhou para as circunstâncias ao seu redor. Porque duvidaste? O Senhor pergunta a Pedro. Lá em Mateus 14, versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não deixe que as circunstâncias venham enfraquecer a sua fé. Não deixe que as dificuldades, que as más notícias, que os ventos, que as tempestades venham enfraquecer a sua fé. Continue confiando no Senhor. Jesus perguntou-lhe: por que duvidaste? Não duvide, continue crendo, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Continue confiando no Senhor. Nós vemos, queridos irmãos, que nesse caso, nós vemos que o termo duvidar tem um sentido de mostrar-se incerto ao ter de escolher entre dois caminhos. Pedro começou com fé, mas terminou afundando, pois viu dois caminhos em vez de ver um caminho. Pedro viu duas possibilidades: ou eu continuo crendo e vou até Jesus, ou eu continuo olhando, tirando os olhos de Jesus e olhando para a tempestade. E Pedro tirou o olhar de Jesus e foi afundando, afundando e afundando. Devemos dar crédito a Pedro por perceber que estava afundando e pedir socorro ao Senhor. Tem pessoas que estão afundando, mas não pedem socorro ao Senhor. Estão afundando e não estão clamando a Deus. Existem pessoas que a aprovação, irmãos, a aprovação, Deus não tenta ninguém, a aprovação está para o nosso aperfeiçoamento. Tem gente que em meio à aprovação, ela deixa de crer, ela para de orar,
Mas Pedro, mesmo diante daquele momento de fragilidade, de incredulidade, ele estava se vendo afundando. E ele clama, ele invoca o nome do Senhor, ele pede socorro ao Senhor. Clamou quando estava começando a afundar, não quando estava já se afogando. Tem pessoas que querem esperar as coisas piorarem mais, ou muitos dizem, já estou molhado, tem que se molhar logo, já estou errado, vou continuar errado. Não, você pode clamar a Jesus, que Ele pode estender a mão dEle sobre a sua vida, Ele pode te levantar, enquanto você ainda não morreu. Há um Deus que pode te dar vida, e vida com abundância. Não pereça, não desista, clame ao Senhor, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, diz o Senhor. Clame a Deus, não desista, não, terminou, chegou ao fim, não, eu vacilei, mas eu vou clamar ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo por mim executa. Pedro clama ao Senhor. Pedro invoca o nome do Senhor. É possível que Pedro tenha se recordado desse incidente quando escreveu a sua primeira epístola, lá no capítulo 3, versículo 12, quando ele diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Deus está olhando para você, Deus está com os ouvidos atentos à sua súplica, está com as mãos estendidas para te socorrer. Confie nele. Foi uma experiência difícil para Pedro, mas o ajudou a conhecer melhor a si mesmo e ao Senhor. As tempestades da vida não são fáceis, mas são necessárias. As tempestades da vida não são fáceis, mas são necessárias. Todos nós passamos, ou já passamos, ou estamos passando, ou passaremos. Eu quero dizer que toda a humanidade está passando por uma grande tempestade, mas há um Deus vivo que pode nos socorrer. Há um Deus presente que pode vir ao nosso encontro, nos socorrer como socorreu Pedro. Vemos, amados irmãos, que as tempestades da vida, elas são passageiras, elas nos ensinam a confiar somente em Jesus Cristo e a obedecer a sua palavra, quaisquer que sejam as circunstâncias. Alguém disse bem: fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das circunstâncias. Vou repetir: fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das circunstâncias. Isso é fé. A fé que não pode ser provada não é fé. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude a crer, que o Senhor nos ajude a confiar, que o Senhor nos ajude a descansar nos seus braços, a descansar no seu poder, a permanecer firmes na fé. E se porventura a nossa fé esmorecer, nós podemos clamar a Ele, que Ele nos entende, Ele nos conhece, Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, e Ele pode nos ajudar. Ele te ama, seja forte, é o Senhor, não temas, o Senhor está contigo. Não tenha medo, que Ele pode te ajudar. Queridos irmãos, Ele nos ajudará até o fim. Se Jesus diz: vem, essa palavra, ela cumprirá o propósito segundo o qual foi proferida, uma vez que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aos Hebreus 12:2. Se Ele disse: vem, Ele não nos abandonará. Se Ele lhe deu uma palavra,
Ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Ele vai conosco até o último momento. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ele vai estar conosco, como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, como esteve com os discípulos, como esteve com Pedro ali naquele momento de tempestade, de adversidade e de provação. Ele completará toda a obra que ele começou em cada um de nós. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus nunca começou uma obra para deixar inacabada. Ele é fiel, Ele é bom, Ele cuida de nós. Podemos falhar ao longo do caminho, mas no final, Deus será bem-sucedido. Jesus e Pedro andaram sobre as águas juntos e entraram no barco. Diz o versículo 32 do capítulo 14 de Mateus: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Deus tratou de Pedro. Deus disse para Pedro ali, o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, você pode vencer, você pode ter uma fé constante. Nós não podemos ser como a onda do mar, que um dia está cheio de fé e outro dia está sem fé alguma, inconstantes como a onda do mar. Precisamos perseverar, ser firmes, constantes na fé. E ali o Senhor pegou Pedro pela mão, levantou Pedro, e os dois foram para o barco, e o vento cessou, a tempestade cessou. Deus está com você. Deixa o Senhor te dar a mão. O Senhor diz: eis que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Deixa o Senhor tomar você pela mão. Ele nos ajudará até o fim. Ele vai nos ajudar. Ele está nos ajudando. A experiência de Pedro foi uma bênção, não apenas para ele próprio, mas também para os demais discípulos. Quando os discípulos, ao verem o poder de Jesus Cristo, dominando e acalmando a tempestade, não lhe restou outra coisa a fazer senão prostrar-se diante dele e adorá-lo, pois Jesus acalmou a primeira tempestade, e os discípulos, eles ficaram maravilhados e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas aqui seu testemunho foi: verdadeiramente és filho de Deus. Aí no versículo de número 33, e os que estavam no barco adoraram dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu quero te dizer que o coronavírus, Covid-19 vai passar, essa tempestade vai passar, esse vento forte vai passar, e nós vamos cantar o cântico de vitória. Nós vamos adorar ao Senhor, e nós vamos ver a glória de Deus, e todos nós vamos dizer: verdadeiramente és o Filho de Deus, verdadeiramente Deus cuida de nós, verdadeiramente Deus mudou a nossa sorte, verdadeiramente Deus fez algo novo, porque para Deus nada é impossível. Continue adorando, você continue confiando no Senhor, porque Deus é fiel, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus a sua graça sobre nós,
Vamos pedir ao nosso Salvador que nos vê, o nosso Salvador que vem ao nosso encontro, o nosso Salvador que ora por nós, o nosso Salvador que está conosco, que nos ajuda e nos ajudará até o fim. Vamos orar? Feche seus olhos um instante. Vamos falar com o nosso amado Pai. Querido e eterno Deus e Pai, Deus vivo, poderoso, Tu és um Deus que opera tanto querer quanto efetuar, e na Tua presença estamos em nome de Jesus, com vestes de gratidão, de adoração. Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, Te agradecer pelos louvores, ó Deus, por esse privilégio que temos de cultuar ao Senhor, de estarmos, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, sermos alimentados pela Tua palavra. Vemos a experiência dos discípulos, experiência, Senhor, que não foi fácil para eles, ó Pai, mas eles venceram, ó Pai, mas o Senhor estava com eles, o Senhor foi ao encontro deles, o Senhor não os abandonou, o Senhor estava até o último momento, o Senhor acalmou a tempestade, o Senhor socorreu e eles adoraram. Pai, que estas circunstâncias, ó Pai, desfavoráveis, ó Deus eterno, que essa tormenta venha passar e que possamos, ó Deus eterno, ainda cantar um cântico novo, adorar ao Senhor, uma forma de reconhecimento que o Senhor é Deus, que o Senhor vai fazer e certamente fará algo novo, algo especial. Ó Deus, nós oramos em favor de cada família, de cada lar, ó Deus eterno, em nome de Jesus, que esse lar seja bendito do Senhor. Abençoa esse pai de família, abre porta, Senhor, de trabalho, ó Pai, em nome de Jesus, que, ó Pai, essa curva, ó Deus eterno, de contaminação do coronavírus possa ser achatada. Deus vivo, clamamos, Senhor, por vacinas e medicações eficientes para o bem da humanidade. A Tua palavra diz, Senhor, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E nós clamamos ao Deus dos céus, ao Deus que tudo por nós executa. Abençoa aqueles que estão em linha de frente, ó Pai, profissionais de saúde, ó Deus, aqueles que trabalham, Senhor, na limpeza pública, aqueles que estão, Senhor, ó Pai eterno, nos serviços essenciais. Guarda, livra do mal, abençoa as autoridades constituídas, abençoa o presidente, os governadores, prefeitos, Pai, abençoa, Senhor, os legisladores dessa cidade de Gandu, abençoa, Pai eterno, cada vida, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja e que nós possamos permanecer firmes na fé, independente das circunstâncias, que nada venha nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Obrigado por esse momento e que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre cada vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Deus te abençoe. E eu quero desejar para você toda a sorte de bênçãos e implementar sobre a sua vida a bênção apostólica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Receba um abraço virtual, um aperto de mão virtual e um sorriso virtual. Deus abençoe grandemente a sua vida. Shalom, paz, saúde, prosperidade. Glória a Deus. O Ministério Louvor agora vai ministrar, entoar uma canção ao nosso Deus, adorando ao Senhor. Que Deus abençoe a todos.
me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver
sei